Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos presentes, os irmãos que estão na internet acompanhando e as demais pessoas também, né? Pela graça de Deus estamos aqui. Um dia chuvoso, né? Assentar em um instante, irmãos, assentar em um instante. Um dia chuvoso, né? Quer dizer, uma tarde, desde manhã já está chovendo. Isso é muito bom, né? Às vezes, se a gente for olhar a condição da chuva, dificulta a gente vir para a igreja, né? Os que moram longe, em sítio. Irmão, pode assentar um instante, se quiser, irmão. Sentar um instante, por favor. Então, se a gente for olhar para as condições da chuva, da lama, a estrada ruim, às vezes a gente não vem na casa de Deus, né? E às vezes a gente tem como tão importante o culto de domingo. Só o culto de domingo, muitas pessoas acham que ele é o mais importante para o cristão. Não, todos os dias de culto são importantes. O irmão Brana chega a dizer na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, que se você fica em casa num dia de culto, de oração, e não vem à igreja, e você deixa o seu lugar vazio, há algo errado com você. E aos domingos ele diz, se não vem aos domingos em dia de culto, você se torna um transgressor. Então, se você olhar, o dia de domingo é importante, o dia de quinta é importante, se houvesse um culto de oração aqui, como tinha antigamente, também é importante. Porque cada vez que nós viemos à casa de Deus, nós aproximamos dele, nós se tornamos melhores cristãos, porque nós aprendemos dele. Você matricula-se numa escola, e você vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, quando chegar no final do semestre, o que você aprendeu? Nada. Você não vai nem tirar nota boa. E a igreja é uma escola. Às vezes eu até compreendo, é difícil para as pessoas virem na igreja todos os dias de culto, como também para mim é difícil vir todos os domingos, né? Eu não estou me justificando, mas eu acredito assim, que o profeta ensinou, se domingo é dia de vir na igreja, os dias de outros dias da semana também é, né, irmão? Então a gente se torna um bando de moles, como diz o irmão Brana, qualquer coisinha a gente deixa de vir à igreja. Como o irmão citou aqui, às vezes tem açúcar nas costas, tem sal. Então fica difícil, irmão, a gente aprender de Deus dessa forma. Não estou corrigindo ninguém, porque se eu também não venho na igreja o dia de culto, eu também estou errado. E as pessoas falam assim, existe uma força maior que me impediu de ir na igreja. Não, não existe força maior do que estar na vontade de Deus. Então todo sacrifício, todo empenho que você se empenhar, fazendo força para vir na casa de Deus, você é bem-aventurado. A gente entra no reino de Deus empregando força. Não é isso? É os dias que você acha, hoje não vai dar para a igreja, é o dia que você se esforça e você vem, e você é mais abençoado naquele dia. Que o profeta diz que tem que haver um sacrifício para vir servir a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus continua abençoando os irmãos presentes, os irmãos na internet, e que a palavra de Deus possa chegar ao teu coração nessa noite e te abençoar. Deus abençoe o nosso pastor também, que acredita estar ali acompanhando o culto. E nós então vamos ler a palavra de Deus e vamos falar a respeito de imagens de Cristo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Imagem de Cristo. O que é preciso para nós tornarmos a imagem de Cristo, né? Se encontra no livro de João, capítulo 13. Deus é bom para conosco, né? Se Deus fosse imputar sobre nós as nossas falhas, quem seria nós? É somente pela graça, né, irmã Bila? Somente a graça de Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós não somos salvos por obras, mas sim pela graça. Nós não conseguimos fazer o que Deus quer que nós façamos, mas a graça dele basta. João capítulo 13. Essa leitura nós lemos no dia da ceia, né? O irmão Antônio sempre lê essa leitura e nós vamos ler ela até uma certa parte. Se encontra escrito desse jeito na palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Bondoso Pai, nosso Senhor e Salvador, te damos graça porque a tua palavra é a verdade, e é ela que alimenta as nossas almas. Por isso estamos aqui nessa noite, Pai, para sermos abençoados e ensinados pelo Senhor. Capacita-nos enquanto estamos na tua presença, Pai, e continua a nos capacitar quando estivermos lá fora, para que possamos ser a imagem de Cristo, porque Cristo Jesus é a imagem do Senhor, ó grande Deus, e nós possamos ser a imagem de Cristo. Pedimos humildemente que nós possamos nos tornar servos, para que então possamos ser engrandecidos na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos na internet, abençoa os demais que estão assistindo, Pai, que cada um pegue a porção da tua palavra naquilo que ele tem necessidade, e obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, amém. Podeis assentar. A imagem de Cristo. Mombrana pregou essa mensagem, imagem de Cristo, e ele diz que o Senhor possa adicionar suas bênçãos a essa leitura da palavra. Eu quero tomar como tema esta noite, por somente um pouco de tempo, o tema imagens de Cristo. E eu quero como substituí-lo, o que é preciso fazer para ser um cristão. O que nós devemos fazer para ser um cristão? Agora, eu sei que isso não é, de modo geral, um tema evangelístico, de forma alguma, mas ainda assim é um tema evangelístico, porque a igreja nunca pode evoluir até que ela saiba sobre qual fundamento ela está evoluindo. E eu creio que antes de qualquer pessoa alguma vez possa avançar ou ter fé genuína e confiável, primeiro eles têm que saber onde eles estão localizados e como se localizar depois que eles tomam posição. Creio que é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar precipitadamente em algo como fé, quando você não sabe onde você está mergulhando. Como você pode ter fé em algo que você não sabe em que você está apoiando a sua fé? Você tem que saber no que você está apoiando a sua fé. Tem que saber no que você está se apoiando. Você tem que saber. E se a nossa fé está estabelecida corretamente e na posição correta, dá uma satisfação constante. Você vê as pessoas falando que isso não pode ser, mas você está apoiado na fé e fé na palavra de Deus. Por exemplo, você está enfermo e você quer receber a cura. A pessoa fala para você: você não tem jeito, você está muito enfermo e fulano de tal morreu disso. O médico fez tudo por aquela pessoa, mas ele não alcançou a cura. Você não está baseado no que aquela pessoa diz, você está baseado na promessa de Deus. Quando ele disse que ele é o curador, somente ele é o curador. Seja através da oração, seja através da cirurgia, seja através de um remédio, tudo é Deus operando. Então, se você põe a sua fé baseada na palavra de Deus, nada vai mover você dali. Então, você está firme, você sabe onde você está posicionado. O profeta, portanto, ele diz, muitas vezes ouvimos esta expressão: o que é um cristão? Às vezes as pessoas falam: o que é um cristão? Isto é juntar-se a uma igreja? Alguém diz: bem, um cristão é um membro de igreja, alguém que se filia à igreja. Creio que todos os cristãos deveriam fazer isso, diz o profeta, mas eu não creio que isso é cristandade. Não é só vir à igreja que a pessoa se torna um cristão. Igual muitos falam: eu vou para aquela igreja tal assim, eu vou me tornar um cristão. Não é isso, não é se filiar a uma igreja. Ainda que isso está bem, diz o Mombrana. Vê? Isto é o que um cristão faz depois que ele se torna um cristão. Mas não significa que, por ele fazer isso, ele é um cristão.
por ele ir à igreja, por ele frequentar a igreja todos os dias, ele é um cristão, não é isso. Então alguns dizem, não é ir para a igreja e servir uma exposição de credos, e ser leal a essas coisas, as quais a igreja ensina. E então, há outros que dizem que talvez colocar algo sobre eles, uma pequena cruz, ou algo assim, que isso é um sinal de um cristão. Bem, então há outros que acreditam que talvez se eles queimarem uma vela, ou algum tipo de penitência, que isso é um cristão. Se eles somente forem imersos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou dar algum bem para a igreja, ou ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou sapatos para o órfão, esses são atos que um cristão deveria fazer, mas isso ainda não os faz um cristão. Boas obras não te faz um cristão, não é porque é bonzinho com o vizinho, é bom com o cicrano, com o beltrano, vai fazer você um cristão. Isso são obras de um cristão. A pessoa que é um cristão, ele tem o prazer de ajudar os outros. Ele tem prazer de vir à igreja, porque ele é uma imagem de Cristo. E você não vê Cristo falando, Cristo maltratando as pessoas, Cristo deixando de fazer o bem para as pessoas. Jesus sempre foi um homem de bem. Embora que os homens religiosos daquele tempo não viam isso nele, mas nós vemos isso no Senhor. Por isso que nós desejamos ser como Ele. Amém? Se Ele nos deu o exemplo, então devemos seguir este exemplo. Um entendido no assunto me disse que antes de inventar o fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é muito parecida com o ouro verdadeiro. Ela é até chamada de o ouro do tolo. Mas a forma pela qual eles o tiram, batem com martelo. Os índios fazem isso. E os velhos ourives fazem isso. Batiam com martelo e viravam várias vezes e batiam até que toda a escória tivesse saído. E a única forma de eles saberem que eles tinham chegado ao ouro era quando quem batia conseguia ver o seu reflexo nele. Existe um ditado que nem tudo que reluz é ouro. Então muitas vezes a pessoa pega uma pedra de ouro lá no garimpo e ela pensa que já é o ouro. Ali precisa fazer uma limpeza, precisa fazer um processo naquele ouro. Como o profeta diz aqui, os índios, eles batiam no ouro, batia, para poder soltar a escória dele, a sujeira dele, para ele se tornar o ouro puro. E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam tiradas, e que podemos refletir a imagem do Senhor Deus, então eu creio que nós tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo e refleti-lo. Assim como o ouro precisa bater nele, bater para limpar ele, nós precisamos ser assim também formados para ser cristão. Muitos acham que a vida de um cristão é uma vida fácil, não é isso. Não é, igual muitos se filiam à igreja, as coisas vão bem para ele vai prosperando, ele acha que está tudo bem, que ele é um cristão. Ele é simplesmente um crente que está no processo de ser um cristão. Amém? Assim como o ouro estava em processo de se tornar o ouro, tinha que bater nele, assim Deus também, através de sua palavra, Ele vai batendo em nós aqui, bate ali, para nos moldar como verdadeiros cristãos, para nós tornarmos a imagem de Cristo, para não sermos um covarde lá fora quando nós encontrarmos uma afronta. Não é verdade? Deus é bom, Ele nos ensina, irmão. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos tomar as palmadas do Evangelho para que nós possamos chegar à perfeição. Agora não significa que temos que deixar uma barba comprida, crescer como os artistas o retratam, retratando a Jesus, né? E também não significa que devemos deixar o cabelo crescer, como o artista o retrata, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo num outro dia. Não temos que ser assim necessariamente, para refletir a sua imagem física, mas nós devemos, em nossas almas, refletir sua imagem, espírito e sua forma de vida. Eu não creio que um cristão consiste-se de juntar-se às igrejas ou credos. Eu creio que isto é um reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros de seu corpo, e carregamos sua imagem, diz as Escrituras.
Que diferença do assim chamado reflexo cristão de hoje? Que diferença? Porque o assim chamado cristão de hoje quer ser servido. O cristão hoje ele quer ser servido, porque ele é um cristão e quer ser servido, principalmente aqueles que estão num cargo de mais alto. Seja ele um missionário, seja ele um evangelista, seja ele um pastor. Em muitas igrejas é assim, ele quer ser servido. Ou ele começa a pensar que ele é alguém. Que diferença de como ele foi, como Jesus foi? O refletido. Ele nunca veio para ser ministrado, mas ele veio para ministrar. Jesus veio para servir e ministrar. Você veja que na ceia ele tomou uma toalha, botou água na bacia e foi fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Que humildade do Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus Todo-Poderoso, desceu da glória e se tornou servo aqui na terra, na sua forma física. Mas os que se dizem ser chamados cristãos hoje, eles querem diferente. Eles querem, como os escribas e os fariseus daqueles tempos, ser chamados de mestre, doutor, daqui, doutor, dali. Eles não querem servir. Às vezes ele não quer se rebaixar quando ele está errado. Deus não se rebaixa para ninguém. Mas nós devemos nos rebaixar quando nós estamos errados. Amém? Então muitos querem se tornar como Deus, que Ele é o Deus, não é isso. Nós somos os filhos de Deus e sabemos quando nós estamos errados. Glória a Deus. Ele nunca veio para ser ministrado, mas ele veio para ministrar. O maior dentre vós será o vosso servo, ele disse. Isso aconteceu, abra sua Bíblia aí para você ver o que Jesus está falando aqui. Mateus, se você quiser acompanhar, senão você só ouve. Mateus 23, no capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Eles se enfeitavam todas as suas roupas, eles alargavam tudo para ser visto. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem sentarem à frente, eles querem tomar a ceia primeiro, eles amam os lugares na ceia. Quando eles eram convidados para uma ceia, eles queriam sentar logo na frente, para dizerem que eram homens dignos daquilo. E Jesus mandou observar eles. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Hoje, as pessoas amam ser chamadas de pastor. Ô, pastor fulano de tal, pastor cicrano. Um pastor, um verdadeiro pastor, ele é chamado por Deus. Não é um homem que constitui-se um pastor porque ele quer, ou outro homem faz um pastor. Mas eles amam ser chamados disso, de mestre, de ensinador. Jesus prossegue aqui no versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou seja, ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Quem é que costuma chamar, pai, no sentido padre? As pessoas chamam padre de padre, ele está chamando ele de pai. No espiritual, né? E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Quem quer ser maior vai ser servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é nós que devemos nos exaltar, nós devemos nos humilhar para que possamos ser exaltados, amém? É assim que é uma pessoa que é a imagem de Cristo. Ele é humilde, ele é simples, ele é uma pessoa que não é exaltada, é uma pessoa simples.
Então você veja bem que os fariseus e os escribas, eles estavam dessa forma. Eles queriam ser chamados de mestres, de doutores, eles queriam ser o tal no meio do povo de Deus. E um verdadeiro cristão, ele se humilha, ele se rebaixa. Principalmente quando ele está errado. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele sendo Deus, ele em quem temos a redenção de seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele se humilhou, ele se rebaixou, ele veio para servir e não ser servido. E ele merecia ser servido, não servir, como ele fez com os apóstolos. Mas nós entendemos que para ser a imagem de Cristo devemos ser humildes, simples, pessoas simples, nunca pessoas exaltadas, amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a maioria das pessoas acha que ser um cristão é porque une-se à igreja, é porque carrega um crucifixo, é isso. Não é assim. Ser um cristão é ser como Cristo, é como você, ser a imagem de Cristo. Deus seja louvado. Ele veio, está errado, não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo de forma errada. Deus não quer que façamos dessa forma. Nós cantamos um hino, ser como Jesus. Mas quando se trata de rebaixar nosso orgulho e descer como ele fez, então colocamos um limite. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde eles possam se separar. Separar-se aparentemente não tendo o Espírito, como a Escritura diz. Eles se separam. Pertencemos a uma certa igreja, e uma certa igreja maior, e uma igreja melhor. Nossa denominação é a denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta, ao mendigo, ao vagabundo, e desceu lá na poeira com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deveria ser, refleti-lo dessa forma. Os fariseus, eles eram tão santarrões que quando Jesus foi conversar com aquela mulher pecadora, aquela que ungiu os pés de Jesus, o próprio Simão ficou indignado com aquilo, ele sendo o mestre, sendo o Messias, conversando com a mulher prostituta. Hoje tem muitos homens de Deus que dizem ser homem de Deus, pastores, que eles não querem conversar com um bêbado, ele não quer conversar com um mendigo ou com uma prostituta para pregar o evangelho. Eles são tão orgulhosos que eles acham-se santos demais. E não há homem santo a não ser o Espírito Santo no homem. É Deus quem faz o homem santo, porque é Deus no homem, não é o homem. O profeta diz que não há uma igreja santa, mas há um Espírito Santo na igreja que a torna santa. Então, para ser a imagem de Cristo, tem que se rebaixar. Amém? Ou eu sei que as pessoas dizem, estes dias são passados, não são assim. Se Cristo continua sendo Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo, que estava nele e estiver em você, isso te fará tomar essa posição também. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Como isso está distante da sua oração, quando ele orou para que todos soubéssemos que éramos seus discípulos, quando amássemos uns aos outros. Ao invés disso, nós nos preocupamos com a vida dos outros, desprezamos uns aos outros, porque não concordamos com certas coisas, e saímos por aí e acusamos uns aos outros. Está vendo? Estamos, e ainda assim, alegamos ser cristãos. Um homem, ele pode discordar de um outro, mas deve discordar amigavelmente. É como o profeta diz, você pode vir na igreja, ouvir a palavra, a mensagem, você às vezes pode sair daqui discordando de alguma coisa, mas você continua sendo amigo daquele pregador que pregou a palavra. Ele faz uma comparação assim, você gosta de frango, não é isso? Eu também gosto de frango. E quando você está comendo um frango, e você acha um osso no frango, você não vai pegar o frango todo e jogar fora, vai? Não, você simplesmente vai tirar o osso, coloca num canto e continua comendo o frango. Ele disse assim, porque ele estava pregando e muitos às vezes podiam discordar do profeta. Então, em coisas que o profeta dizia, eles podiam discordar, mas eles continuariam vindo a palavra. Então, se discordasse, mas espera aí, você está achando que é um osso? Então, deixa de lado o que eu falei, mas continua se alimentando da palavra. Aí o profeta diz, mas você tenha cuidado,
que às vezes você pensa que é um osso e não é um osso, é a palavra de Deus. Amém? Então, às vezes que você vai descartar, jogar fora, você está jogando algo que servia para você. Você às vezes não concorda, mas aquilo é para mudança, é para melhor. Amém? Então você não pode jogar tudo que você ouve fora. Você pode deixar de lado, mas cuidado, diz o profeta. Estamos e alegamos ser cristãos. Eu conheço pessoas que alegam ser cheias do Espírito Santo, culpadas de tais coisas, saindo por aí e realmente dizendo coisas más a respeito de outros cristãos, quando não deveriam fazer essas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, também podemos colocar em nossas mentes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, e o que possuímos que conta, é o que possuímos. Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Podemos ser pessoas diferentes, mas Jesus não parou e disse: agora vocês todos fariseus aqui, vocês vão para o inferno, e não há chance para vocês por causa disso e aquilo, ou qualquer outra coisa, porque vocês são fariseus. Mas quando ele vinha a eles, ele ministrava para eles e os ajudava, e fazia tudo o que podia para os ajudar. Amém? Então não é porque uma pessoa não concorda com o que você crê, que você vai amaldiçoá-lo. Se você não crê, você vai para o inferno. Quem julga é Deus. Amém? Tem coisas que você tem que parar e analisar. Você não pode amaldiçoar as pessoas porque ela não concorda com você. Às vezes nós podemos olhar para algo e outra pessoa pode olhar para a mesma coisa que você está olhando e ela pode ver diferente. Às vezes eu olho para esse microfone e eu digo que é um microfone, outra pessoa olha para isso e ele pode dizer que é outra coisa, mas ele está olhando para a mesma coisa. Então, às vezes a concordância não é igual. E um cristão, ele não discute com as pessoas. Você não vai discutir com as pessoas, se ele não quer concordar com você, amém. Mas hoje a educação, a associação com igrejas e os vínculos com o mundo trouxe a igreja a tal ponto que o intelectual substitui o espiritual. Você não pode chegar a Deus incerto pelo Espírito Santo, diz o Mombrana. Só há uma forma de um homem chegar a Deus, e essa é através do Espírito Santo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ele não disse: ninguém vem a mim se você não vir à igreja, ou frequentar a igreja todos os dias, não. É o Pai quem tem que trazer, é o Espírito Santo que tem que trazer. Então, às vezes a pessoa frequenta a igreja muitos e muitos anos, e ela não se torna um cristão. Porque ser um cristão é ser como Cristo. Amém? É através do novo nascimento, diz o profeta. Queremos colocar uma caderneta em nosso coração e anotar essas coisas agora. Vamos pensar nisso. Ou alguns de nós pensamos ter o conhecimento. Há aqueles que dizem: agora espere. Eles amam ser doutores e padres, e assim por diante. Mas sabendo de tudo isso, se você tivesse todo o conhecimento, não te faria bem algum. A não ser que você tivesse um espírito de amor em você. A Bíblia diz: ainda que eu conheça toda a ciência e não tiver caridade, nada serei. E de que adianta o nosso conhecimento se alguém diz: eu não iria a um avivamento desses, porque aquelas pessoas são tão instruídas, e eu não me associaria a eles. Não importa se eles sabem obedecer ou não, eles podem conhecer a Cristo. Amém? Certamente. Você não consegue se rebaixar tanto, que Deus possa sempre manter esse espírito em mim, diz o profeta. Não importa como, rebaixar no que ele crê, no que ele não crê, qual credo, cor ou sei lá. Eu quero esticar uma mão para ajudá-lo. Claro, eu quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor que ninguém mais. Eu poderia estufar o peito e dizer: todas as pessoas ficam de pé quando eu chego. Ou, eu tive a melhor companhia que todos eles. Afinal, quem sou eu, senão o barro que Deus fez? Deixe-me humilhar-me, e sua vida será refletida. Vamos todos nós cristãos nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a lugar algum. Temos que ter Cristo em nós para sermos cristãos. Eu estou terminando, irmãos, mas tem algo aqui profundo que eu queria ler para vocês.
Veja bem, Jesus, ele foi o pastor das ovelhas, não é isso? E muitos pastores hoje, não digo nome de ninguém, mas tem muitos por aí, né? Que eles se acham grande demais, pastores que às vezes não querem estar numa reuniãozinha pequena como essa, pastores que querem título. Então eles acham que eles sabem tudo e eles não se rebaixam nada. Eles, ao invés de alimentar as ovelhas, eles não alimentam as ovelhas. Eles dão um credo para as ovelhas. E as ovelhas não conseguem ser um cristão porque elas têm um credo, elas têm um dogma para seguir. E não tem a palavra que é seguir Cristo. Que quando nós seguimos Cristo e tomamos Cristo em nosso coração, nós nos tornamos a imagem de Cristo. Ele diz, eu mesmo, se eu tivesse que escolher, eu queria ser como ele. Ele veio para ser um pastor. E ele foi um pastor, falando de Jesus. Um pastor é alguém que vai atrás de sua ovelha. Um quadro famoso, acho que não o temos em nossas paredes aqui, mas eu coloquei em meu quarto e olhei para ele. Eu não consigo lembrar o nome do artista agora, mas quando ele perdeu aquela ovelhinha negra, e ele deixa as 99 e vai procurá-la, o que ele faz? Ele some no meio da selva, ele se corta nos arbustos espinhosos, ele atravessa muitos perigos, vagueia por toda a noite, até que finalmente, lá nas encostas da montanha, pendurado por um pequeno arbusto, arriscando sua vida, ele estica e tira a companheira da condição de caída. Então ele a traz para si. E outro artista pintou um quadro, no qual ele a traz para casa. Agora, parece que aquele pastor simplesmente passa o braço por baixo da ovelha e começa a trazê-la assim. Mas note como o Espírito tomou o pincel do artista. Ele a não colocou embaixo do seu braço, ele a colocou sobre seus ombros. Um artista pintou um quadro, mostrando que o pastor foi atrás da ovelha ferida, arriscando sua vida. E aí outro artista fez outro quadro, mostrando que aquele pastor pegou a ovelha e colocou debaixo de seus braços e a trouxe para o redil. Aí o Espírito Santo corrigiu aquele pastor, aquele artista, que não era dessa forma que deveria representar Jesus. Porque quando Jesus vai atrás de nós, irmãos, ovelhas caídas, ele não nos traz debaixo do braço, ele coloca nós em seu ombro. Porque o profeta diz que a parte mais forte do homem, ou seja, do pastor, é o ombro. Preste atenção. Ele não a colocou embaixo de seu braço, ele a colocou sobre seus ombros. Agora eu quero que você veja o cuidado do pastor. Agora Jesus, quando ele estava expulsando demônios, ele disse que fazia isso com o dedo de Deus. Ele expulsava os demônios com o dedo de Deus. Agora, se um demônio está te incomodando, a única coisa que é preciso para Deus, ele é tão significante, falando do diabo, ele é tão insignificante que ele, Deus, simplesmente pega seu dedo e o expulsa. Mas quando uma ovelha volta para casa, onde fica a parte mais forte do homem, nos seus ombros. Você percebe como um homem sempre, seus ombros são maiores? Onde ele consegue carregar a carga mais pesada? Nos seus ombros. Onde ele fica mais seguro? Quando a carga está em seus ombros. Então ele toma a ovelha, coloca sobre seus ombros e suavemente volta com ela. Todos os poderes de Deus colocados naquela companheirinha perdida, enquanto ele a traz de volta. Mas um demônio é tão fácil, ele simplesmente o expulsa com seu dedo. Amém? Ele usa seu dedo para expulsar demônios. Mas quando nós, como uma ovelha dele, desgarra do redil e vai para o mundo, ele usa os seus ombros para trazer-nos de volta. E o profeta diz aqui, parágrafo 54 da mensagem Imagem de Cristo. Um pastor que tem que sair para achar o desgarrado. E um bom pastor é um guia, francamente. A palavra pastor significa guia. E às vezes na igreja, um pequeno culto, ou um estalido se ouve na igreja, uma das partes vai para um lado e a outra para o outro lado. Um bom guia segue aquele estalido. Para quê? Para trazê-los de volta. Um verdadeiro guia, o que ele está fazendo?
ele irá onde está o desviado. Para quê? Para trazer as almas perdidas. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor. Um pastor também ele tem que ir atrás das ovelhas desgarradas. Oh, glória, né, irmão? Tem muitos pastores aí no mundo que são orgulhosos. Eles não vão. Eles não vão. Eles não querem se rebaixar à posição que está aquela ovelha desviada. Mas um verdadeiro guia, diz o Mombrano, ele vai. Ele vai. Amém? O que ele está fazendo é refletindo a imagem do bom pastor. Tentando ganhar aquela alma novamente. Se eles saem por aí, irmão, como se fossem destruir o mundo durante a noite, aquele pastor vai atrás para que ele possa endireitá-los, ganhá-los de volta para este caminho, novamente. Esse é um bom guia. Ele está refletindo a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Amém? O verdadeiro cristão, ele é a imagem de Cristo. Não é se afiliar a uma igreja. Vir na igreja é bom. Aprende, vai sendo ensinado por Deus, mas nós queremos nos tornar uns verdadeiros cristãos. E para nos tornarmos um verdadeiro cristão, temos que nascer de novo. E se não nascer de novo, não tem como. Então estamos na igreja para Deus ir limpando nós como ouro, tirando as coisas erradas em nós, batendo em nós através do Evangelho, corrigindo os nossos erros, mostrando que não é dessa forma, não é com a nossa ignorância que nós resolvemos as coisas, mas nos tornando como ovelhas. Uma ovelha, ela cede os seus direitos, ela cede a sua lã, a pessoa tosquia ela todinha, ela não reclama. Nós às vezes temos que ceder os nossos direitos. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Deus continua abençoando a igreja em nome do Senhor. Glória a Deus. A imagem de Cristo é isso, é ser como Ele. Ser cristão é ser como Cristo. Deus continua abençoando os irmãos que estão na internet. Deus abençoa as demais pessoas. E que a graça e a misericórdia de Deus seja com cada um. Cada dia que viemos à igreja aprendemos de Deus. Deus vos abençoe no nome do Senhor e vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.